Amém? Glória a Deus. É muita satisfação que nós estamos aqui nessa noite. É com muita satisfação que nós encontramos aqui nessa noite para adorar o nome do Senhor. Porque nós fomos criados para essa função, adorar o Deus Altíssimo, aquele que nos criou e nos fez feitura sua. Deus criou o homem para a sua adoração. Então nós não temos nenhum motivo de que nessa noite não possamos adorar o nosso Deus, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória, também de toda a adoração. E eu gostaria nessa noite de fazer uma pequena reflexão na palavra de Deus, porque hoje nós vamos ter Santa Ceia, e a Santa Ceia representa morte e ressurreição de Cristo. E eu muitas vezes, meus amados irmãos, às vezes tem dias que eu fico observando que as pessoas que participam da ceia, elas são muito poucas pessoas que às vezes participam. E quando você não pode fazer isso, alguma coisa está acontecendo na sua vida. Alguma coisa está impedindo que você participe, porque isso prova a sua comunhão para com Cristo. Esse é o maior testemunho que nós podemos dar, que temos um relacionamento com Jesus Cristo. É quando nós fazemos parte desse momento da ceia. Porque isso Ele disse quando Ele fez a sua primeira Santa Ceia ali com seus discípulos. Ele disse: comei do meu corpo, tomai, bebei do meu sangue, que é dado por vós. Aquele que não fizer isso, não tem parte de mim. Jesus falou isso? Foi eu que falei. Jesus falou isso. Aquele que não fizer isso, não tem parte. E uma das coisas que às vezes nos atrapalha a fazer isso, o que mais acontece? Às vezes é a nossa confissão. Por isso que aqui no livro de João, capítulo 1, 9, Jesus diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Não importa o que você fez nesse dia, não importa o que você praticou, mas a palavra diz que Jesus está disposto a perdoar o seu pecado. Se você tem alguma coisa contra seu irmão ou contra alguém que está te impedindo a fazer isso, vai até ele e pede perdão, porque Jesus quer te perdoar, para que você não deixe de fazer isso, de participar da ceia do Senhor. Amém? Eu vou cantar uma música aqui e a Lu diz que vai me ajudar, e nós vamos cantar uma música aqui de 1970 de Feliciano
Glória a Deus. Amém?
nós estamos para a gente prestar um culto de adoração. Ó Deus Pai, fica conosco nesta manhã, nesta noite. Abençoa, Deus, tudo que for feito neste lugar. Nós não viemos aqui fazer nada para nós mesmos. Tudo que viemos fazer foi para a honra e a glória do teu nome. Eu te peço, ó Deus, que receba a nossa adoração, receba o nosso culto, receba os louvores que vai ser entoado no teu nome. O Senhor derrama bênção e graça sobre todos, em nome de Jesus. Bem?
deixar. Com essa canção que a gente vai louvar agora, você vai estar lembrando Apocalipse 5:12, que nos diz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Não pode colocar diferente dela, Senhor. Ao que se assenta
Queria convidar a irmã Larissa para fazer os dízimos. Assim se encherão os teus celeiros de abundância, e os teus lagares irromperão com o vinho novo. Amém? É uma promessa do Senhor para as nossas vidas. Quando nós honramos ao Senhor com os nossos bens, com as nossas primícias e com todos os nossos ganhos, o Senhor, Ele nos abençoa. E a forma dele nos abençoar é que se encherão todos os celeiros de abundância, os teus lagares irromperão com o vinho novo. Ou seja, o Senhor irá prover tudo aquilo que nós precisamos a cada novo amanhecer. Ele não vai permitir que nada falte na nossa casa e na nossa família. O Senhor proverá nos mínimos detalhes aquilo que nós precisamos. Se nós não tivermos, o Senhor moverá o coração de alguém para nos abençoar, mas Ele não desampara os seus filhos. Ele não desampara aqueles que são fiéis a Ele nas suas ofertas, nos seus dízimos, aqueles que abençoam a casa do Senhor, entregando os seus bens, orando a Deus, entregando tudo aquilo que temos em nossas mãos, consagrando ao Senhor tudo aquilo que temos, tudo aquilo que o Senhor nos dá, tudo aquilo que o Senhor nos abençoa. Nós temos que consagrar ao Senhor com as nossas primícias e todos os nossos ganhos. Com os nossos ganhos é através das nossas ofertas, através dos nossos dízimos, que nós abençoamos a casa do Senhor e temos condições de abençoar aqueles que precisam também. Hoje nós vamos estar fazendo a cantina missionária. Todo o valor arrecadado vai ser enviado para aqueles que fazem missões. Todo o valor arrecadado vai ser para ajudar aqueles que ouvem o ídolo do Senhor, ouvem o chamado no seu coração de sair do seu lugar e ir fazer missões numa terra estranha, numa terra diferente. Nós talvez não fomos chamados para ir, mas nós, como servos do Senhor, somos chamados para abençoar aqueles que vão, para abençoar aqueles que aceitam esse chamado. Então o Senhor nos abençoa e nós abençoamos aqueles que precisam. Com as nossas primícias é o que nós estamos fazendo. Cadê a caixinha do amor? A gente está aqui, olha aqui, família. O nosso quilo do amor que nós estamos arrecadando, porque nós temos famílias aqui no nosso bairro precisando de alimentos. Às vezes a gente acha que é só lá nas cidadezinhas pequenas, nos lugares longe. Às vezes a gente olha, é só lá na África, é só lá no Nordeste, mas não. A gente tem pessoas aqui pertinho de nós que estão precisando de ajuda de alimento. Então que a gente sinta no nosso coração, como a palavra diz, trazer as nossas primícias para abençoar aqueles que precisam. Amém, irmãos? Então ajude, se você pode, contribua. Às vezes da maneira mais simples, mas contribua. Ai, mãe, eu não pude trazer hoje. Faça um voto com Deus. Senhor, eu não trouxe hoje, mas assim que eu puder, eu vou trazer. Assim que eu puder, eu vou abençoar. Amém? Vamos orar? Que Deus abençoe a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos neste momento, Deus. Agradecemos por cada vida que está aqui nesta noite, Pai, por cada um dos teus filhos que ouviu o teu chamado nesta noite, que ouviu
ouviu a voz do teu Espírito Santo e está aqui celebrando ao teu santo nome, que está aqui adorando ao Senhor. E eu creio que cada um está aqui para ouvir a tua palavra, para se alimentar da tua palavra, para se encher da tua graça, ó Pai. Te agradecemos por cada família que aqui está, cada visitante que aqui está, meu Deus. Que o Senhor abençoe poderosamente. Abençoa, Senhor, o local de trabalho. Abençoa as finanças de cada um desses irmãos que aqui estão nessa noite. Que o Senhor venha prover tudo aquilo que cada um de nós precisa, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso lar. Que nada venha nos faltar, ó Deus, mas que o Senhor nos abençoe de maneira tal que nós possamos abençoar aqueles que precisam, ó Deus. Traga prosperidade e abundância à nossa casa e que nós sejamos fiéis ao Senhor, ó Deus. Que nós possamos propor no nosso coração de abençoar aqueles que precisam com amor, com alegria, porque é assim que o Senhor quer que nós venhamos contribuir, com alegria no nosso coração. Não é com pesar, não é com sofrimento, mas é com amor e alegria que nós temos que abençoar, ofertando, dizimando e abençoando aqueles que precisam. Que o Senhor abençoe a nossa igreja, que o Senhor abençoe o nosso ministério, que o Senhor abençoe a cada um de nós, para que nós sejamos abençoadores, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Se não seguir à vontade de ofertar esse mais.
vida, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago por Amor a mim, Deus é o palavra, nada se compara. ao que tudo que foi dado está consumado. Oh, 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 Filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minha ferida, o Cristo já foi na cruz. Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago Por amor a mim, por Deus. sua palavra, nada se compara. Ao grito que foi dado, está consumado. Ninguém vai apagar o seu cai em mim. A marca da promessa ele me fez. Ninguém vai impedir se decidir. Porque prometeu, é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte encontrará. Diante dos teus olhos, oh meu Deus, O meu Deus, nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte encontrará. diante dos teus olhos. Obrigada, Pai, por termos estado aqui, Senhor, em tua presença. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um que está aqui. Obrigada por ter resgate do Filho, Deus, para morrer em nosso lugar e perdoar os nossos pecados, ó Pai. Obrigada porque lá na cruz está pecado, Jesus, e perdoaste os nossos pecados, ó Pai, através daquele sacrifício, ó Deus. Venha abençoar o nosso culto, ó Senhor, venha se fazer presente, ó Pai, que cada um daqui, Senhor, sinta a sua presença e além disso, Pai, saiba que o Senhor está aqui e se faz presente, Jesus. Cruz, é o meu lugar.
muito pouco comparado ao que Ele fez por mim. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que Ele fez por mim. E foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. E foi na cruz que está consumado, está consumado. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que Ele fez por mim. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que Ele fez por mim. E foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. E foi na cruz que sobre o brado está consumado. E já foi consumado, o véu já foi rasgado, o acesso liberado pode entrar. Hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho pra que posso desfrutar. E já foi consumado, o véu já foi rasgado, o acesso liberado pode entrar. Hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho pra que posso desfrutar. E foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. E foi na cruz que sobre o brado está consumado. E foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. E foi na cruz que sobre o brado está consumado. Ó Jesus, já consumado, Pai, sua morte na cruz, ó Deus, obrigada por isso, Deus, Senhor, mais uma vez, Senhor, e não é em vão, Pai, não foi em vão aquela morte, Pai. Obrigada, Senhor, pela sua ressurreição, pela sua morte, ó Pai. Obrigada pelo seu sacrifício, ó Deus. Sabemos que somos merecedores, ó Pai, dessa graça, Senhor, dessa tamanha graça, ó Deus. Obrigada, Senhor, porque podemos ouvir da tua palavra, que podemos sentir, Senhor, a tua presença, ó Deus, e continue aqui, Senhor, continue se fazendo presente em nosso meio, ó Pai. Tu és fiel, em Cristo Jesus oramos. Amém. Você chamou o pastor e as crianças. Vai, faz aí.
Super Antônio. Vai orar? Vai? Vamos orar? Que todo mundo está aqui, desde esse ponto, que as pessoas não estão aqui, podem vir aqui, que todo mundo veio para noite abençoada e que aqui a professora aqui vai dar para outros que dê um bom sucesso. Amém. Amém. Graça, paz. Quem sentar. Glorificado seja o nome do nosso Deus, antes de qualquer outra coisa, na minha vida, na sua vida, nessa noite, na sua casa. Meus irmãos, minhas irmãs, convido a todos a abrirem no Evangelho de João, capítulo de número 7. Vamos fazer aqui uma leitura da parte final, mas eu vou fazer aqui uma comentário de todo o texto. Obrigado. João 7, a partir do verso 37, a minha Bíblia fala assim: Jesus, a fonte da água viva. Eu vou ler aqui uma versão mais moderna. Diz assim, ó. No último dia, o dia mais importante da festa de Cabanas, Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba. Pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão no interior de quem crer em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos os que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Quando as multidões o ouviram dizer isso, alguns declararam: certamente este homem é profeta, é o profeta por quem esperávamos. Outros afirmaram: ele é o Cristo. E ainda outros disseram: não é possível. O Cristo virá da Galiléia? E as Escrituras afirmam claramente que o Cristo nascerá da linhagem real de Davi, em Belém, o povoado onde o rei Davi nasceu. Assim, a multidão estava dividida a respeito de Jesus. Senhor, mais uma vez a gente eleva aqui as nossas vozes ao teu de graça, Senhor. Deus, que a tua palavra, Senhor, venha ecoar essa noite. E como diz aqui esse texto, o teu Espírito foi nos dado. Que paire aqui neste lugar, seja ele aquele que há de ministrar ao meu coração, ao coração de todos aqueles presentes aqui. Seja aqui ao alcance da nossa voz, seja pela internet. Pedimos ao Senhor que os detalhes e as nuances, Senhor, que o Senhor venha tornar claro, revelar aqui os nossos olhos. E esse que nos fala, Senhor, não além dos pecados, pois está aqui apenas para poder ser instrumento nas tuas mãos. Eu peço isso a Deus, no nome de Jesus. Amém. A gente aqui vai começar, estamos começando pelo final, onde Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ele dá um trato
urgente. Na verdade, toda a obra de Cristo, ela tem o seu caráter de urgência. Nós aqui damos a verdadeira urgência para aquilo que Deus está tratando. Se a gente for pensar, só o fato de Deus ter descido do seu trono de glória, ter se feito homem, para vir aqui nos ensinar a ser seres humanos e nos resgatar a fim de nos levar de volta para o céu, já demonstra a gravidade da coisa e a importância que Deus dá para aqueles que Ele ama, que somos nós. Mas nós, como seres humanos, relativizamos essas coisas. Aqui a gente vai ver, pelo capítulo 7, se você der uma passeada, que estava havendo um preparativo para a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos. E Jesus estava em casa, logo no começo do capítulo 7, você vai perceber que Jesus estava em casa e ele tem um diálogo ali com a sua família. Ele bate um papo com os seus irmãos, com a sua parentela, e os irmãos até chegam a instruí-lo assim, com um conselho, fala assim, olha, vai lá, a cidade vai estar cheia. Só para lembrar, eu não trouxe nenhuma mapinha básica aqui, né? Mas lá da Galileia para Jerusalém, a gente vai contar aí pelo menos um dia de caminhada, pelo menos. De repente, ali uns 2 dias de caminhada, como não era ali, não era daqui ali, Itajaí, né? Era uma caminhada boa. Então, eles falaram isso para Jesus, Jesus vai estar lá, a cidade vai estar cheia. Era a hora de você chegar lá e vender o seu peixe, vamos dizer assim. Mas Jesus, com a sua autoridade, chega para eles e fala assim, não, vai vocês. Depois eu vejo o que eu vou fazer. E os rapazes lá, a família de Jesus, partiram para Jerusalém. E diz o texto que Jesus, depois de forma só, subiu ali no meio da multidão, despercebidamente, e lá chegando, a festa durava alguns dias, ele arrumou lá um local onde não ficava dentro do templo, né? A gente poderia trazer aqui aquela fitinha para ilustrar, tinha a parte interna do templo, tinha uma separação ali onde só ficavam os homens, uma separação onde só ficavam as mulheres, e tinha a parte externa do templo, que foi muito usado pelos cristãos para poder fazer as ministrações ali, as reuniões, vamos dizer assim, o começo da igreja ali tem muito a ver com essa parte externa do templo. Então Jesus estava lá nessa parte externa, numa parte mais pública, e ele estava ministrando, só que aonde Jesus está, nada fica igual, certo? Aonde Jesus está, vai ter alguma coisa acontecendo. E quem está ao alcance da voz poderosa de Jesus, certamente será tocado. Certamente será impactado. Então a gente vai ver aqui que acontece uma tensão no texto, onde muitos começaram a fazer ali as suas conclusões sobre quem é esse que fala com tanta sabedoria, com tanta autoridade, com tanto conhecimento. Ele pergunta de onde vem tanta coisa se ele não estudou lá com os rabinos, se ele não esteve aos pés de Gamaliel, que nem o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala, olha, eu era um daqueles fariseus ali que estudei aos pés de Gamaliel, se eu não me engano, que era lá o professor daqueles bem famosos da época. Então, o Senhor Jesus não teve esse estudo. Então, as pessoas que estavam lá para a festa dos tabernáculos ficavam lá impactadas, impressionadas e comentando quem é esse. Então, uns diziam que ele era um profeta, outros diziam que ele era um charlatão, outros... Vocês começaram um monte de indagações, né? E no meio de todo aquele povo, também tinham ali os detetives dos fariseus. Só que dessa vez os detetives estavam oficializados. Estavam lá à espreita para poder pegar Jesus, ordenados pelos fariseus.
E Jesus foi frequentando a festa e se envolvendo em meio de todas essas situações, e fazendo as suas ministrações, e, obviamente, ninguém pegava ele. Obviamente, ninguém ousava prendê-lo, mesmo com todas essas artimanhas que estavam acontecendo. Pessoas sendo tocadas, até mesmo os guardas sendo tocados. Olha que impressionante. Então, você vai começar a perceber que esses guardas que foram mandados para prender Jesus, eles não tiveram coragem. E no finalzinho do texto, após isso aqui, você vai ver que eles foram questionados pelos fariseus, que eram os chefes desses soldados. Por que os fariseus tinham autoridade sobre esses romanos? Foi uma concessão aonde os governantes ali, que eram do Império Romano, permitiram para os fariseus, ou melhor, para as pessoas do tempo ali, né, os líderes do judaísmo, de julgarem sobre pequenas questões que envolviam coisitas da religião judaica. Então, quando eles estavam lá, vamos ver o que a gente pode pegar Jesus. Questões sobre o sábado, questões sobre não cumprir a lei de outras formas. E aqueles homens romanos estavam lá prontos para pegar Jesus em alguma dessas questões e levá-lo preso com os fariseus. No texto após esse a gente vai perceber que os fariseus perguntam para ele: mas Jesus estava com ele esse tempo todo, vocês não prenderam ele? E basicamente eles chegam para os fariseus e falam assim: como que eu ia prender aquele homem que fala coisas tão bonitas, tão sábias, tão maravilhosas? Eu não vi nada que me levasse a ter motivos de segurá-lo e levá-lo encarcerado. E os fariseus começaram a pirar, né? Piraram ao ponto de fazer ali um concílio entre eles. O povo que acredita em qualquer coisa, nós que somos os fariseus, que somos os estudados, nenhum de nós acredita nisso. Só que no meio dos fariseus tinha um fariseu que já tinha estado com Jesus. Um fariseu que já tinha estado com Jesus. O nome desse fariseu, vamos lá, está aqui no finalzinho. O nome dele é Nicodemos. Alguém lembra de Nicodemos? Alguém lembra? Nicodemos foi aquele que foi procurar Jesus de noitinha, escondido, trouxe lá um diálogo teológico. Deus fala para ele assim, para a pessoa de Jesus: como pode um homem nascer de novo? Vai voltar para o ventre da sua mãe? Não é? Todos estão lembrando da história? No final das contas, o Nicodemos levanta lá aqueles fariseus e fala assim: peraí, vocês estão julgando ele porque vocês nunca ouviram aquilo que ele tem a dizer. Porque se vocês ouvirem o que ele tem a dizer, o coração de vocês há de estremecer. A inteligência de vocês há de perceber. O coração de vocês há de surtir a fé. E até vocês podem crer. Então, para a gente pensar em tudo isso, nós voltaremos aqui para a parte que acabamos de fazer a leitura, onde Cristo, com toda a urgência, ele chega no meio da festa, no último dia da festa, e dá um brado. A festa tinha 8 dias. 8 dias. Então vamos lá. Em Jerusalém ocorriam pelo menos 3 grandes festas. Nós aqui estamos diante de uma grande festa cristã. A festa da ceia do Senhor. A festa que celebra o motivo da alegria do nosso coração, de estarmos aqui hoje reunidos. O motivo
da nossa esperança, que é a certeza de que um dia estaremos habitando as mansões celestiais prometidas pelo nosso Senhor. A festa do motivo que nós temos de que a morte já não tem mais o alcance, pois ela pode atingir até o nosso corpo, mas não a nossa alma, porque a nossa alma pertence a Deus e ela vai voltar para Deus. O motivo que a gente tem da paz do nosso coração, pois hoje o nosso coração é vívido e cheio desse mesmo Espírito Santo que o Senhor Jesus diz que ele se revela como uma água viva. 3 festas. A primeira festa é a festa da Páscoa. A festa da Páscoa celebração é festa. O pessoal subia a montanha para celebrar. Os irmãos de Jesus estavam comentando com ele, dizendo, olha, está na época da festa das cabanas. Então vamos subir a montanha para celebrar, para comemorar, para rememorar um fato que é super importante na nossa caminhada de fé e de alegria. Então uma delas era a Páscoa. Eles celebravam que um dia eles haviam sido escravos do Egito, escravos de Faraó, e Deus milagrosamente os fez passar pelo Mar Vermelho e os livrou das cadeias ardiosas do Faraó, para que eles pudessem ter um rumo certo de volta para a terra prometida, a Canaã celestial. A segunda festa é a festa de Pentecoste, a festa dos 50 dias após a Páscoa, que também tinha o caráter de ainda relembrar o feito de que eles saíram do Egito, mas celebrar também que receberam de Deus os 10 mandamentos. E também era a época da colheita, a colheita dos cereais. Era a hora de agradecer a Deus, era a hora de levar o dízimo para a casa do Senhor, levar a primícia. E a terceira festa é essa que a gente acaba de comentar aqui, que é a festa das cabanas, que relembra um momento difícil de 40 anos, caminhando pelo deserto, onde a água era escassa, onde o alimento era escasso. E a graça do Senhor, que mantinha e sustentava aquele povo todo dia, durante uma longa jornada. E a forma deles rememorarem tudo isso é que se faziam casas de forma precária, eles chamavam ali de cabanas. Tudo que se encontrava, que fosse possível fazer ali um local onde pudesse ficar abrigado, onde se pudesse fazer ali um fogareiro ali, e cozinhar aquilo que pudesse se cozinhar, ou fazer ali a mesa de refeições, ou um abrigo para o pernoite. Era chamado de tabernáculo, né? Era chamado de as cabanas, e todo esse momento difícil era celebrado. Por que a gente celebra um momento difícil? Porque o momento difícil, ele é superado. Se a gente está vivo aqui, é porque a gente superou esse momento difícil. E a gente não pode esquecer o nosso passado. Por isso que nós não podemos esquecer de onde viemos. Se eu estou aqui, eu preciso olhar para trás e saber que o que eu sou, o que eu era, é o pecado que está em mim. E se hoje eu estou aqui e estou de pé, foi porque Cristo me tirou da minha condição e me mantém de pé, porque até para mim ficar de pé é pela graça do Senhor. Então, era uma forma deles também estarem agradecendo e lembrando, olha, nós éramos escravos do Egito, fomos resgatados de forma miraculosa por Ele, do grande âmbito do Mar Vermelho, fomos de forma espantosamente sustentados durante 40 anos no meio de uma região árida, onde a água é escassa. Vamos lembrar, gente, Moisés nem entrou na terra prometida por causa dessa água. É só a gente estudar a palavra. Teve um momento lá de tensão que ele reclamou lá e fez alguma coisa que Deus não gostou,
E Deus falou assim, ó, não gostei da sua atitude, você não vai entrar na terra prometida. Você vai ver a terra prometida, mas não vai entrar. Entraram lá alguns outros, não Moisés e uma galera que estava com ele. Então, gente, essa festa, ela durava 8 dias, era bem agitada e ela tinha várias cerimônias. Uma cerimônia era enfeitar toda Jerusalém. Imagina, gente, hoje acender uma lâmpada para a gente é uma coisa normal, né? Naquela época, acender lâmpadas e tochas pela cidade era só na época da festa, que devia ser caro, né? Então, imagina manter uma lamparina acesa ali durante a noite, para a cidade ficar bonita. As pessoas chegavam em Jerusalém também com cestos, porque era a época da colheita de uvas e de azeitonas. Azeitona a gente faz o azeite, né? O azeite ajuda a acender a lamparina. O betume se fazia a tocha para ficar na área externa. Ou seja, era um momento bem legal, era um momento bem festivo, era um momento de celebração, era um momento onde também se levavam para Deus por meio de ofertas, né? Aquilo que Deus tinha concedido como graça. E tinha uma outra, tinha procissões durante 8 dias, os sacerdotes rodavam pela cidade, faziam ali toda aquela festa, e no meio daquela cerimônia tinha um auge em volta do altar, eles faziam derramamento de vinho e de água em volta do altar. Era um momento de agradecimento pela colheita, era um momento de, ritualmente, agradecer a Deus pela colheita e orar a Deus por mais chuva. Porque sem chuva não tem uma boa colheita. E se a gente for olhar lá na geografia, aquela região é uma região árida. E aonde a região é árida, existe pouca água. E aonde existe pouca água, água é um tesouro a ser pedido para Deus. Então, era um momento de agradecer a Deus pela bênção, porque Deus mandou água suficiente para que as flores germinassem, e houvesse a polinização, e houvesse a frutificação, e houvesse a colheita, e com a colheita teremos o azeite, com a colheita teremos o vinho, e com o azeite e com o vinho teremos remédio, teremos vida, teremos festa, teremos celebração, e aquilo tudo era agradecido, era pedir, Deus, manda mais para a gente, manda mais chuva, continua abençoando a sua terra, as nossas hortas, as nossas plantações, os nossos pomares. Faz isso para que a terra continue dando leite e mel, assim como o Senhor planejou para nós. E havia, no meio de toda essa festa, uma oração específica, que é a oração para que Deus viesse ao encontro do homem e ressuscitasse dos mortos. Hoje, para a gente, é simples falar de ressurreição dos mortos, não é? A gente já conhece alguém que ressuscitou dos mortos. A gente anda e caminha com alguém que ressuscitou dos mortos. Mas para eles era um pedido, era uma oração. Então, surge o Senhor Jesus no último dia da festa, o dia mais importante da festa, e dá um berro no meio de todo mundo. Quem tem sede, vem a mim, e você nunca mais terá sede. Você vai conhecer um rio de água viva que há de impactar a sua vida, que há de transformar a sua realidade, que há de fazer diferente toda a sua vida. Essa é uma mensagem urgente,
a cidade estava cheia de pessoas e era uma oportunidade de Jesus falar para uma grande multidão. E Jesus não perdeu essa oportunidade de dizer que ele era, talvez, melhor, com certeza, a resposta da oração que eles estavam pedindo. Eles estavam pedindo ressurreição de morte, espiritualidade, uma caminhada nova, diferente com Deus. E Jesus disse assim: eis-me aqui, você quer ter uma vida diferente? Creia em mim. Você quer ver o novo? Eis-me aqui. Olha aqui para a gente fazer o novo acontecer. Você quer ver as coisas antigas aqui desse mundo serem transformadas com essa escravidão dos romanos? Venha até mim e você verá a situação social sendo transformada. Ou seja, Jesus era a solução. Mas ele faz a metáfora ali da água, né? Por que água? Porque a água lá é um tesouro. A água na região árida é um tesouro que todos querem, que todos precisam, até mais do que dinheiro. Até mais do que dinheiro. A pergunta é: Jesus não faz nada sem propósito e não faz nada para perder tempo. E aqui ele, com toda urgência, ele diz: você precisa de algo para a sua vida, você precisa de água. Então, o que você vai ficar esperando na sua vida? Vai ficar esperando que não está na hora de você abrir os seus olhos e os seus ouvidos espirituais e enxergar a oportunidade de mudança e a realidade nova que bate à sua porta? Quantas vezes você quer ficar adiando tudo isso? Será que faremos como aquele povo que começou a buscar ali nas suas análises distorcidas motivos para desacreditar em Jesus? Alguns creram dizendo que ele era um profeta, até que era o Messias, mas outros começaram até a dizer que ele era lá um charlatão. Muitas vezes os Judas somos nós. Muitas vezes na nossa caminhada espiritual a gente se comporta da mesma maneira que Judas se comportou e traímos o Senhor. Quando que nós traímos o Senhor? Quando a gente recebe a mensagem no nosso coração de forma clara e aí a gente usa a nossa razão para simplesmente dizer ainda não, ou agora não, ou eu acho que o meu jeito é melhor, ou então eu entendo de uma maneira diferente. Quando Cristo fala com toda a gravidade e toda urgência: eu sou a solução para o seu problema, eu tenho a forma de saciar a sede da sua alma, eu consigo fazer isso. E muitas vezes a gente prefere tentar saciar a sede da nossa alma com as nossas próprias forças, achando que a gente consegue fazer esse tipo de situação. Não consegue. Só Jesus pode atender ao anseio da nossa alma, preencher o vazio do nosso coração e fazer com que a nossa vida e a nossa realidade seja transformada. É só Jesus. É só Jesus que é capaz de fazer com que a nossa vida de lamúrios, a nossa vida de ansiedade ou então de apego ao passado deixe de existir, porque Ele conseguiu fazer com que a gente enxergue tudo de uma maneira diferente. Só Jesus é capaz de fazer isso na minha vida e na sua. Só Jesus é capaz de fazer com que o seu sorriso seja um sorriso que venha refletir o brilho da sua alma, não os músculos da sua face. Só Jesus é capaz de fazer com que aquele seu coração que chora tenha ali o consolo, tenha ali o afago suficiente para que ele possa recobrar o sono e dormir em paz e saber que o amor de Deus é o bálsamo que vai acalmar a sua
e o seu coração. Só Jesus tem a condição de fazer com que a sua família, de fazer com que o seu futuro, de fazer com que o seu pensamento seja adequado para uma realidade que agrade a Deus. E quando a gente começa a convergir tudo, a nossa vida, o nosso pensamento, o nosso coração, de forma que agrademos a Deus, aí a nossa vida deixa de ser uma música e passa a ser uma festa, passa a ser uma celebração e passa a ser júbilo de alegria, porque na presença do Senhor existe alegria. Diante de Deus há paz e alegria. E esse convite, aquele povo vivia na luta. Eles dependiam, assim como nós, da graça de Deus. Então, cada gota de orvalho era suficiente ali para trazer esperança e alegria de que haveria alimentos. Lembra que naquela época não tinha forte, não tinha coque, não tinha. Ficava tudo ali armazenado no quartinho lá do fundo da casa. E se acabasse o estoque ali, o jeito era tentar fazer que nem a família de Jacó. Corre lá no Egito, ver se lá tem trigo para poder trazer para a gente não morrer de fome. E Deus quer que a gente tenha vida e vida em abundância. Deus quer que a gente tenha vida e vida alegre e paz. E o que a gente precisa fazer? Entender a gravidade e a importância do que Jesus quer fazer na sua vida. Entender que Deus não tem tempo a perder e que a gente não conhece o nosso futuro. Entender que o sacrifício de Cristo foi feito, é maravilhoso o suficiente para que a gente possa crer, descansar nos braços dele. O que a gente precisa fazer? É calçar o chinelo da humildade e reconhecer que o nosso Senhor Jesus, a voz do nosso Senhor Jesus, é suficiente para fazer com que o meu coração, a minha mente, os meus olhos tenham tudo de novo diferente. O que eu preciso é abrir mão da minha razão e ligar ali o botão da fé. Aqueles homens, ao escutarem a palavra de Jesus, estavam ao alcance da voz de Jesus, perceberam que ali tinha um homem onde as palavras tinham poder. Alguns escolheram crer. Outros escolheram criticar. Aí fica o desafio para mim e para você. O que você escolhe nessa noite? Continuar lutando contra a sua razão? Ou você vai dar ouvido para as palavras de Jesus e vai dizer: Senhor, eu quero ter essa água da vida e ter uma vida diferente. Eu quero ser uma nova criatura. O texto que a gente vai falar sobre a ceia diz assim, está aqui em Lucas: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor estava comigo à mesa. Em 3 versículos citados por Lucas na ceia. O primeiro vai mencionar o pão, o segundo vai mencionar o cálice, e o terceiro diz que ali tinha uma pessoa que Jesus conhecia tudo sobre a vida dela.
a gente pode até estender. Ali, na mesa, tinham 12 traidores. Porque Jesus conhecia o coração de todos eles, assim como conhece o meu e o seu coração. Mas Jesus ousou dizer, olha, aqui, junto nessa festa, nessa celebração, tem aqueles que escolheram ver e tem aqueles que escolheram viver a sua vida, a sua maneira. A dúvida é, em qual lado você vamos estar? No lado dos que creem, no lado dos que estão salvos, ou no lado daqueles que são traidores do Senhor Jesus? Nada disso impediu, olha interessante, mesmo Jesus sabendo que o traidor estava à mesa, nada disso impediu que ele fosse até a cruz e de lá ele bradasse, onde está consumado. Nada. E o texto fala para a gente que a menção da água viva, significa a forma extraordinária da operação que o Espírito Santo traria após a vitória de Cristo, após a glorificação de Cristo. Nada pode conter o Espírito Santo. Para a gente um pouquinho distante o entendimento sobre a questão do poder da água, mas podemos fazer essa alusão. Eu desafio alguém a ir ali naquele grande rio, aqui pertinho, e tentar contê-lo. Cristo faz essa alusão. Olha, a água viva, ela é tão dinâmica, ela é tão poderosa, que não tem como contê-la. Não é uma água de poço e que ela está lá represada, que a gente vai lá e drena ela e toma o nosso gole. Cristo está falando de uma água viva incontível. Não conseguimos conter aquele rio. Nem se juntarmos todas as nossas fontes, conseguiremos conter aquele rio. E o Espírito Santo é infinitamente mais do que isso. Não podemos conter. Ele faz o que ele quer. Ele opera da maneira que ele quer. E é esse poder que Cristo está aqui dizendo que operaria na minha e na sua vida. Então, irmão, o desafio é: você quer ter uma vida diferente? Basta crer. Você quer ter uma realidade diferente? Basta crer. Você quer viver o novo de Deus para a sua vida? Basta crer. O resto é o poder de Deus que vai transformar. Um convite aqui para ceia, meus irmãos. O convite é: se você crê, se você veio para a festa, se você veio fazer aqui o memorial da ceia, participe da ceia. Mas não queira ser daqueles que são listados como historiadores. Queira ser daqueles que são listados como os impactados por essa água, que limpa, que transforma, que convence e que faz uma nova criatura. Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Essa água viva de Cristo está ao alcance meu e você, meu de mim e de você. A desculpa pode ser um direito seu. Mas você quer ter sucesso? Siga Jesus. Banhe-se nessa água e viva a nova esperança. Então, o convite está aí. Não dê desculpas para Deus. Se entregue. Um dos primeiros versos aqui foi Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mais ele fará. Esse é o desafio. Larga a mão. Não se preocupa não. Deixa Jesus conduzir a sua vida. Deixa essa água te levar. O resto é com Deus. Ficar na crítica é traçar um rumo direto para o inferno.
Que Deus assim se venha abençoar os nossos corações. Eu quero convidar aqui os nossos diáconos e diaconisas para a gente poder fazer aqui a celebração da ceia. Aqueles que creem em Deus, que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, estão batizados e estão em comunhão, estão convidados para a ceia do Senhor. Senhor Jesus, mais uma vez a gente celebra, Senhor, o privilégio de estar aqui em volta da mesa. Essa mesa que o Senhor, em Jerusalém, nos ordenou que fizéssemos para a celebração da nossa alma. Celebração de uma alma que comemora a vitória que o Senhor conquistou na cruz. Como um patrimônio, como um privilégio, e como a nossa esperança de que um dia estaremos contigo, Senhor, junto com Deus, ali nos céus. O que nos resta nessa hora, Deus, é curvar aqui as nossas frontes e louvar o Senhor e dizer muito obrigado, Senhor Deus, pelo sacrifício maravilhoso que o Senhor fez por nós. Muito obrigado porque o Senhor olhou, Senhor Deus, os nossos pecados, as nossas desculpas e todas as outras formas de que usamos para poder trair, Senhor. Que usamos, ó Deus, para poder negar ao Senhor, assim como o nosso irmão Pedro fez. De todas as outras formas que usamos, ó Deus, pela nossa fraqueza, para poder ficar um pouco distante do Senhor, e não aceitarmos o compromisso, não andarmos, ó Deus, na santidade que o Senhor tem para nós. Mesmo com tudo isso, o Senhor nos ama, Senhor. Está aqui a prova. Está aqui a prova, Deus, que o seu corpo e o seu sangue estão aqui representados para que a gente possa, Senhor, renovar o nosso pacto com o Senhor e voltar a caminhar contigo, Senhor. Deus, então, se há alguém aqui, ó Deus, que precisa, Senhor Deus, renovar, Senhor Deus, a sua fé, seja lá por qual motivo, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, que é força de vida, Pai, venha tocar nesse coração e encher, ó Deus, esses pulmões com o fôlego espiritual dos altos céus, Senhor. Que essa pessoa venha ser renovada, Senhor. Se há, Senhor, qualquer outra pessoa que está fraquejando na fé, ó Senhor, muitas vezes por dúvidas, ó Pai. Dúvidas, ó Senhor, que o inimigo das nossas almas tem plantado por aí para que tenhamos, ó Deus, dificuldades, ó Senhor, em compreender. E o Senhor, Deus, pelo Teu Espírito Santo, revela-se a esses olhos, ó Pai, a realidade de que tão lindo o Senhor é, e quão coisas maravilhosas o Senhor tem preparado para essa criatura, Senhor, para esse homem ou essa mulher de Deus. Ó Deus, renova essa fé, Senhor. Ó Pai, trabalha, Senhor, nos corações, ó Senhor, que andam ansiosos e preocupados, ó Senhor, com o amanhã. Que o amanhã, Senhor Deus, esteja ao alcance do descanso, Senhor, que vem pelas Tuas mãos, ó Senhor. Ó Deus, também, ó Deus, trabalha nos corações, ó Deus, daqueles que andam, ó Deus, de alguma forma acorrentados pelo passado, Senhor. Ó Deus, traz, ó Deus, o bálsamo de perdão para que essa alma, Senhor, venha se libertar, ó Deus, venha se perdoar, Senhor, e venha compreender que o seu amor já quebrou todas as cadeias. Ó Deus, transforma, Deus, as realidades, porque o Teu Espírito
Santo, Senhor, ele é incontrolável, ele é poderoso, Senhor, ele é capaz, Senhor, de fazer aquilo, Senhor Deus, que nós sequer imaginamos. Ele é capaz de renovar, ele é capaz de operar, Senhor, corações e colocar ali um coração novo, se for preciso. Ó Deus, faz essa grande obra, Senhor. E aqui com essa oração a gente quer agradecer ao Senhor, porque há 2000 anos atrás, o Senhor Deus derramou o seu sangue na cruz do Calvário e não olhou para nada disso, Senhor. E cada gota daquele sangue demonstra o seu amor por cada um de nós. Muito obrigado, Deus, por esse amor. Muito obrigado, Deus, por tamanho amor. Ó Deus, nos abençoa, Senhor Deus, com essa celebração, que nós possamos encarar, ó Deus, como uma festa, pois se somos salvos, se somos, ó Deus, herdeiros de Deus, se somos, ó Deus, cidadãos dos céus, Senhor, é por essa maravilhosa graça que o Senhor nos concedeu, Senhor, a partir do seu sacrifício, consumado na cruz, glorificado com a sua ascensão aos céus, ó Deus, e retumbante em cada coração daquele que crê no seu tempo do Espírito Santo aqui nessa casa, e em todas as demais casas, ó Senhor, que professa teu nome em Espírito e verdade, mundo afora, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém.
Deus de poder, Deus de glória, Deus santo e Deus fiel. Deus, estamos perante a mesa do Senhor, o corpo e o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, meu Deus, renovando a nossa aliança por mais 30 dias, meu Pai, na tua presença. Deus, que o Senhor nos abençoe, meu Deus, que o Senhor nos ajude a vencer o pecado para não ficar fora do corpo, da mesa do sangue do Senhor, meu Pai. Deus, nós somos gratos, Senhor, porque o que o Senhor olhou para nós, meu Deus, e viu em nós algo importante, meu Pai, viu em nós, meu Deus, criaturas, meu Deus, importante, derramando teu sangue carmesim na cruz do Calvário, para nos dar vida e vida eterna, meu Pai, depois da morte. Assim nós oramos em gratidão ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, e o povo de Deus e a igreja diz: amém. Meus irmãos, passamos nesse momento aqui a celebração da ceia do Senhor em memória de Cristo. Antes da gente fazer o encerramento aqui, né? Essa semana foi aniversário da nossa querida aqui, Fátima, também conhecida como Rosângela, a diaconisa aqui da nossa igreja. E nós cometemos a falha e esquecemos de avisar lá no grupo. Então pedimos perdão aqui para a nossa irmã. Esperamos que a gente não caia mais nesse problema, vamos tentar fazer com todo mundo. E queremos também aproveitar aqui para que a gente pudesse cantar um parabéns para ela. Não sei se o bom vamos ter que fazer aqui na maneira analógica, certo? Quem vai puxar? Parabéns para você! Tem mais gente fazendo aniversário, peraí. A irmã está prometendo o bolo já para o ano que vem, gente. Já bota aí. Então vamos lá? 1, 2, meus irmãos, vou chamar aqui a irmã Camille. Vamos ouvir o irmão Daniel. E depois do irmão Daniel, o diácono Josemar vai fazer aqui uma oração para os despedidos para os nossos diáconos. Amém, paz do Senhor. Então vamos lá. Quarta-feira, às 19h30, né? Nosso culto de oração. Tem sido bênção do Senhor. A gente conversa, o pastor traz a mensagem e a gente faz as orações, né? Então convido aí a estar participando, convido pessoas também, né? O jiu-jitsu, treinos, terça, kids, 17h30 às 19h. Jovens e adultos, das 19h às 20h30. Quinta-feira, kids, 17h30 às 19h. Jovem adulto, 19h às 20h30. Assim será nas próximas 2 semanas, para repor as aulas perdidas na semana anterior. E no sábado, dia 12, vai ter o PG dos Jovens,
né? O local não foi definido ainda. Fiquem atentos no grupo do WhatsApp e convidem jovens, né? Para estar participando do IPG aí, que também é muito legal. Ontem a gente teve o IPG dos adultos e foi bênção do Senhor, a gente conversou bastante e comemos, né? Foi bem legal. E no próximo sábado, também dia 12, a gente vai ter o primeiro encontro de homens. É o primeiro desse ano e é o primeiro, literalmente, da igreja, né? E a ideia, o legal é os homens que são da igreja participarem, né? E convidar os homens que não são da igreja para estar conhecendo, para estar ouvindo uma palavra abençoada do Senhor, né? E também conhecer aqui o pastor, conhecer a igreja e tudo mais, né? Então, aí os recadinhos. Obrigado. Oi? Ah, sim. Temos a cantina missionária hoje aí, né? O dia vai ser direcionado para missões mundiais. Então, convidamos vocês aí a comer um pastelzinho e um refrigerante aí por R$5, tá bom? Deus abençoe. Obrigado. Vamos orar. Eu quero agradecer aqui as pessoas que nos visitam, né? Hoje, nós temos ali o meu filho Júnior, a minha nora Jaciara, e aqui nós temos a Thalia, que é minha neta, temos aqui também a Gabi, a Ana, né? Que Deus abençoe vocês, que a bênção do Senhor seja com vocês, que tenham uma semana de paz. Tem a Andressa também. E tem a Andressa também, cadê? Ah, tem a Andressa, Deus te abençoe. E o demais, que Deus possa abençoar a semana de cada um de vocês. E volte sempre. Amém? Santo, bendito, a Deus poderoso, que é todo o céu. Muito obrigado, Deus, por este momento que nós já passamos. Pedimos a tua bênção, a tua graça, o teu poder. Dê uma semana para cada um, Deus. Segundo a tua graça, segundo o teu poder. Dê paz naqueles que não têm paz. Traga luz naqueles que não têm luz. Hoje o Senhor é a solução de todos os nossos problemas. O Senhor é a solução de tudo aquilo que nós não podemos. O Senhor faz o impossível. Porque o possível nós podemos fazer. Nos ajuda naquilo, Deus, que nós não podemos fazer. Senhor, abençoe esta igreja. Abençoe o pastor. Abençoe da sua família. Abençoe, Deus, cada família desta igreja. Eu tenho certeza que cada um de nós vai desfrutar nessa semana da tua paz. Nós louvamos e glorificamos em nome de Jesus. Amém? Não saia sem dar um abraço no seu irmão. Não sai sem